Efésios 6:13. Aleluia. E nesta última terça-feira da campanha de libertação, o tema dessa mensagem é permaneça de pé. Porque você esteve aqui durante 7 terças-feiras, sendo ministrado e recebendo da parte de Deus a respeito da libertação. Mas existe uma palavra que precisa permear a nossa mente, mas enraizar no nosso coração, que é a permanência, o permanecer. Efésios 6:13 nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Outra versão, apenas mais uma. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistirem a ele. Quando a batalha for vencida, permaneçam de pé. Aleluia. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada por esse momento, por mais uma terça-feira, por estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz, a direção do Teu coração para o nosso coração. Então que assim seja, que a Tua vontade seja liberada sobre nós e que possamos estar, Senhor, totalmente rendidos e entregues a Ti e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós nessa palavra. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. E graças ao Senhor. Pois bem, igreja, o convite da carta de Paulo a Efésios, no versículo 13 é: tomai toda a armadura, ou seja, use todas as peças do equipamento de guerra. Não tem como deixar nenhuma peça para trás, porque se você deixar alguma peça para trás, com certeza você vai entrar nessa guerra inseguro. Porque se formos lembrar, não vou adentrar no contexto e tudo mais dessa palavra, mas se fôssemos pensar no todo o aparato da armadura, você sabe que cada um dos objetos protege um local do corpo do soldado. E se algumas dessas partes fica para trás, com certeza a segurança a qual nós teríamos se tivéssemos a armadura completa, se assim não fosse na batalha, se faltasse alguma, com certeza nós entraríamos no campo da batalha protegendo essa parte. E não nos entregaríamos 100%, perderíamos a nossa atenção, e isso poderia também fragilizar a nossa estratégia. Por isso não podemos deixar nenhuma dessas peças do nosso equipamento de guerra concedido por Deus para trás. Precisamos estar com todas elas em ordem e com todas elas em dia. Mas eu começo essa palavra dizendo que enquanto houver um homem e uma mulher para orar, haverá um Deus para responder. Você crê nisso nessa noite? Porque eu creio. Enquanto houver filhos e filhas orando, buscando a face do Pai, haverá um Deus, um Pai que se revelará a nós. E isso é para que possamos compreender o reino espiritual, como ele funciona. E nós, como servos de Deus, como filhos, nós perdemos muito, por muitas vezes, não conhecer completamente como o reino espiritual funciona. Nós perdemos e muito por não sabermos como o reino espiritual funciona. Não é uma campanha para ouvirmos a respeito de curiosidade na área da libertação. Não é. Situações mirabolantes de acontecimento que nos deixa estarrecidos, não. Mas é para que eu e você venhamos nos revestir, para que eu e você estejamos prontos para as batalhas que estão para acontecer. Entenda que o processo de libertação é um convite que Deus faz para nós, mas é para nos preparar
E o que eu quero começar a liberar sobre a tua vida aqui nessa noite é que nesse encerramento dessa campanha, o espírito de discernimento vai ser liberado sobre você, porque é isso que nós precisamos como igreja, discernimento, para entendermos a batalha, o que está para vir, o que o céu já está trazendo e o que o Pai também já está movendo e está nos preparando para viver. E entenda, eu e você, nós vamos perceber que existem princípios que fortalecem a nossa fé e a nossa vida. E é por isso que essa palavra de Efésios 3 vem reforçar essa fala. E não é só vencer a batalha. Não é só vencer uma batalha. Significa que, além de vencer, precisamos permanecer de pé. Permanecer de pé. Não é à toa que o cristão, quando ele sai de uma batalha, ele respira fundo e já entra na outra. É assim que funciona. É Deus dizendo, você precisa estar de pé. Você precisa cuidar para permanecer de pé. Mas muitas pessoas falam, mas eu venci. Eu tive a resposta, mas perdi a saúde. Perdi a família, perdi casamento, perdi sonho e perdi ministério. Não é essa vitória que Deus quer que você viva. Não é para isso que Deus está te chamando. Deus está te chamando para triunfar na batalha. Existe a questão de vencer e ser vitorioso nas batalhas. Mas além de ser vitorioso, Deus quer colocar um acréscimo nisso. Deus quer que você venha triunfar. Porque pensar que vamos vencer batalhas, mas vamos perder a nossa família, vamos perder ministério, isso não é vitória para Deus. Não é e nunca foi. Deus deseja que eu e você venhamos triunfar. Batalha, quando você tem vitória, é uma coisa, mas quando você tem triunfo, é outra coisa, completamente diferente. Vitória é quando você teve uma vitória independente das consequências. Ou seja, você chega no final de tudo dizendo, eu sou vencedor, mas perdeu as pernas. Deus está falando, eu quero te levar para o lugar do triunfo, que você fique com as suas duas pernas no lugar, para que você permaneça de pé. E isso é o triunfo. Você chega sem nada ter tocado em você. Você chega intacto. É óbvio que choramos de um lado, para depositar confiança em Deus do outro. Eu sei que de um lado nós falamos com Deus, mas o triunfo é isso, é chegarmos intactos do outro lado. Ou seja, a sua casa, a minha casa não foi tocada, os filhos não foram tocados, a sua vida não foi tocada. E é nesse lugar que eu e você estamos sendo chamados para estar no Senhor. Deus quer nos dar uma vida de triunfo, de vitória, mas também de triunfo. E esse texto é um texto de despertamento, de batalha espiritual, que nós vivenciamos diariamente. Existem barreiras invisíveis que nos impedem muitas vezes de ter a vida abundante que Deus planejou para nós. É para pensarmos o porquê de estarmos tantas terças-feiras aqui, buscando a Deus por libertação, por transformação. O apóstolo Paulo, ele fala com relação àqueles que estão no escuro, que não conseguem organizar a sua vida. E eu sei que este é o tempo que Deus tem acendido a luz da revelação, mas eu sei que esse é o tempo que Deus vai trazer a luz do discernimento, para revelar aquilo que até o dia de hoje ainda estava escuro aos teus olhos, mas que a partir de hoje você vai olhar de outra forma para começar a organizar a tua vida. Mas eu preciso te falar das barreiras invisíveis, porque são bloqueios espirituais que têm causado uma série de males, em que raízes espirituais precisam ser identificadas e precisam ser destruídas de uma vez por todas. Porque não tem como entrar ano e sair ano e nós vivenciando o mesmo problema na mesma área.
Não tem como. É necessário haver um descontentamento da nossa parte e buscar essa libertação e essa mudança. Por isso, eu e você precisamos achar. Precisamos ir ao encontro disso, achar, discernir, compreender. Por quê? Nós não podemos entrar numa briga de qualquer jeito. Nós não podemos entrar numa batalha de qualquer jeito. Então guarde isso. Não entre em uma batalha sem discernimento. Peça ao Espírito Santo. Por quê? Porque muitas pessoas se expõem demais, na hora errada e sem preparação. E aí o que nós falamos, mas o sangue de Jesus tem poder. Sim, eu não duvido disso, porque a palavra diz, e eu creio nisso. Mas você tem que aplicar ele, você tem que compreender, nós temos que entender. Ou seja, para destruirmos, precisamos identificar. Precisamos identificar. Nós não estamos lidando com inimigos aparentes. E muitas vezes nós brigamos com pessoas. Muitas vezes nós direcionamos para pessoas. Nós começamos a enfrentar pessoas, e principalmente as mais próximas de nós. Porque na maioria das vezes nós pensamos que as nossas guerras, que as nossas brigas são aparentes. Mas o convite nessa noite é para que o espírito de discernimento venha sobre nós, para nós pararmos de perder tempo com batalhas medíocres. Pararmos de entrar em batalhas medíocres. Por quê? Porque esquecemos que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas sim principados e potestades, ou seja, contra regências. Contra regências. Muda a pessoa, mas a regência não muda. Muda o lugar, mas a regência não muda. Você pode mudar de emprego. Você pode mudar de geografia, de localização, mas a regência não muda. É Deus dizendo, pare de usar essa estratégia, porque não é essa estratégia, não são pessoas, são regências. É por isso que você está sendo ministrado a respeito da libertação, para você entender, existem dois mundos. Precisamos encarar um mundo natural, mas entender que existe um mundo espiritual, e Deus está nos preparando para ele. Nós precisamos discernir, não tem como mais vivermos como se não existisse. Não tem. Talvez você conseguiu administrar até o ano passado ou até esse mês, mas Deus está dizendo, não tem como mais agir como se o mundo espiritual não existisse. E é o que eu estou falando. Você pode mudar de emprego, mas a situação continua. Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu achei que fosse o emprego, eu achei que fosse a pessoa, eu achei que fosse o chefe, porque a gente sempre direciona, não é assim? Eu achei que fosse A, que fosse B, que fosse C. Mas Deus está dizendo, existe algo e além. Precisamos discernir. Porque se não mudar, se não repreender a regência, não adianta. Se não vencer a regência, não adianta. Nós precisamos estar prontos para vencer e para triunfar na batalha. Nós precisamos estar prontos para lidar com isso. E não achar que essas batalhas, que as resistências, dificuldades e perseguições vai acabar se você mudar de cidade, se você mudar de emprego. E isso faz parte de regências de alguns lugares, países, estados, cidades. Porque tem regências que agem da forma territoriais, melhor dizendo. Pare para pensar, não sei se você já fez isso, mas você vai perceber. Se você for nas estatísticas da cidade com relação à violência e a outras situações, existem cidades que a prostituição, o percentual é maior. Existem cidades que a violência, que o índice de suicídio é maior. O que isso significa? Que naquela cidade a regência do suicídio, ela está imperando.
E aí é Deus movimentando a igreja para que haja uma libertação, não só dentro da nossa casa, mas da nossa cidade, no meio do povo, em cada lugar estratégico e específico. Índices, divórcio, tudo isso são regências. As estatísticas já nos mostram e traz essa característica de cada lugar. Ou seja, nós já aprendemos aí qual é a nossa missão como igreja. Já começamos a clamar a Deus pelas regências que ainda insistem em guerrear na nossa cidade, aonde nós estamos. Quando nós aprendemos sobre missões, a contextualização é base para isso. Mas é necessário conhecer o território. É necessário conhecer o território qual você vai pregar. Conhecer o território para a área missionária é a base de tudo. Por quê? Para cada território existe uma mensagem. Para cada lugar existe uma mensagem, uma necessidade específica. A nossa verdadeira batalha não é, volto a dizer, não é no mundo aparente. Acessamos duas dimensões o tempo todo. E o fato de você não saber, não significa que não existe. Porque mesmo você não sabendo, existe. Acessamos o tempo todo. Nenhuma palavra nesse aspecto volta vazia. Você sabe disso porque a palavra diz isso. Mas eu quero ir além, até no campo espiritual. Porque é que nenhuma palavra volta vazia. Os anjos e os demônios, eles pegam em todo o tempo as palavras que são liberadas. E eu já te dou um exemplo disso. Os anjos pegam as palavras de bênção liberadas, as palavras de destino liberada, as palavras de Deus liberada. Eles pegam e liberam sobre as nossas vidas. Só que os demônios também pegam palavras liberadas. Os demônios pegam as palavras de xingamento, pegam as palavras malditas, mal espaço ditas, de maldição. Os demônios pegam os palavrões liberados. Aí você consegue entender que a palavra não volta vazia? Toda palavra que liberamos, ou o anjo pega, ou os demônios pegam. E aí eu já te chamo a atenção, aqui nessa noite. O que é que tem saído dos teus lábios? O que é que tem regido os teus lábios? Já comecemos a pensar a respeito disso, diante das palavras que temos liberado. Porque ou damos o poder para os anjos levarem, traçar destinos liberados dos céus com as palavras que liberamos e recebemos, ou deixamos com que o inimigo ataque. O mundo espiritual é vivo. O mundo espiritual é vivo. Ele fica o tempo todo em ação. A sua casa pode ser um ambiente em que os anjos o tempo todo estão pegando palavras de promessa. E eu espero que seja em nome de Jesus. A tua casa pode ser esse ambiente. Como também os demônios muitas vezes estão se alimentando das palavras malditas que estão sendo liberadas dentro da nossa casa. E é necessário mudar a nossa forma de ver o mundo espiritual. Não é se você quer ou não acessar, meu querido. Eu não estou te perguntando isso, porque você querendo ou não, você vai acessar. Já vou te dar essa notícia aqui. Você querendo ou não, você vai acessar. Só que é muito melhor você conhecer, para que você acesse tudo isso e não perca a batalha espiritual. Não perca a batalha espiritual. Não perca a batalha de cima. Porque muitas vezes ganhamos muitas coisas na batalha terrena, mas perdemos muitas batalhas espirituais.
Muita gente vence muita batalha aqui na terra, aqui embaixo. Muitas pessoas são consideradas ótimos profissionais, pessoas inteligentíssimas, mas está com a família destruída. Pessoas profissionais exemplares, porque venceu batalhas terrenas, mas com família destruída, porque perdeu batalhas espirituais. E não entendemos porque a pessoa é tão inteligente para isso, mas que em contrapartida fica encantado com bobeiras, perde a família, perde ministério por bobeiras, pelo encantamento, o espírito de encantamento. Porque o espírito de encantamento pegou a mente e fez perder toda a casa. Volto a dizer, porque se preparou demais para a batalha terrena, mas esqueceu das batalhas espirituais. E Deus está nos preparando como igreja para sermos mais do que vencedores e triunfarmos essa batalha espiritual, para chegarmos no final de tudo isso com a nossa família junto, com os nossos juntos. É tempo, igreja, é tempo de vencermos o analfabetismo espiritual, do mundo espiritual. Nós somos ministrados domingo, a palavra foi liberada do leite materno, não tem como mais. E Deus está dizendo para nós, vamos precisar sair do beabá, do mundo espiritual, se você quer triunfar no mundo espiritual. Saia do campo do analfabetismo do mundo espiritual. Busque mais. Sabe por quê? Todas as palavras lançadas é bumerangue. É como se fosse um bumerangue. Volta. Ela vai e ela volta. Quando você menos espera, ela bate no teu peito. Quando você menos espera, você leva um empurrão dessas palavras. Você e eu podemos estar fragilizados, mas é nessa hora que Satanás vem e ocupa o espaço da nossa vida. E nós não podemos permitir isso. Estamos fragilizados, vamos vir até o altar. Vamos pedir cura sobre as fragilidades, mas não vamos deixar chegar para o campo do pecado. Vamos nos antecipar, porque como diz Carlito Paz, que antecipa governa. Vamos nos antecipar, confessando a Deus as nossas fragilidades, para que o inimigo não ocupe o espaço, e para que das fragilidades não nasça, não se transforme o pecado. Eu repito para você agora, o fato de que você não saiba, não significa que não exista um mundo espiritual, porque eu estou dizendo a respeito dele para você nessa noite. E guarde isso, batalha espiritual é uma maneira de nos movermos no mundo invisível, onde as coisas acontecem. Você está sendo ministrado aqui na área da libertação, para você discernir e entender como funciona no âmbito, nesta área da libertação no campo espiritual. E eu te disse a respeito do discernimento, e eu quero falar rapidamente sobre isso aqui. O que é o discernimento? É saber como acessar. Nós precisamos estar prontos para discernir. Porque discernir significa reconhecer, fazer distinção. O Espírito Santo está desejoso de se manifestar em nosso meio com discernimento. Sabe por quê? É a partir daí também que deixamos de ser dependentes até mesmo das pessoas. De quando temos que tomar decisões, por não termos o discernimento, chegamos para a pessoa e falamos: o que você acha disso? Como se a pessoa vivesse a sua vida e estivesse na sua pele. Porque muitas vezes é mais fácil você terceirizar uma decisão do que você pedir ao Espírito Santo discernimento para saber como agir e como fazer, para estar pronto para decidir e discernir.
temos uma expressão sinônima que é bom senso. A palavra hebraica vem da raiz que significa planejar ou fazer um bom plano. E essa expressão ela é muito usada em relação a Deus no sentido positivo. E Provérbios 2, versículo 11 vai dizer: o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Aqui traz um aspecto inicial de segurança pessoal. O bom senso e o entendimento estão presentes na nossa vida, precisam estar presentes na nossa vida para proteção, para cuidado, para que nada nos prejudique. E por meio deles, do bom senso e do discernimento, nós somos capazes de ser aquilo que Jesus recomendou: astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É dessa forma. E a título de curiosidade, apenas um acréscimo, mas os sacerdotes antigos, eles carregavam o urim e o tumim sobre o coração. E eram pedras que representavam a voz do Senhor, repousando sobre o coração deles, sobre o coração daqueles que crê em Deus. E eu e você precisamos permitir, deixar com que a presença do Senhor repouse também sobre as nossas vidas, como esse exemplo aqui dos sacerdotes antigos. Porque quando a presença repousar, a voz estará sobre nós, e saberemos, entenderemos como é desenvolver e aplicar esse discernimento. E assim como o corpo humano possui os 5 sentidos físicos, visão, olfato, paladar, tato e audição, nós temos também todas essas habilidades no mundo espiritual. Da mesma forma que desenvolvemos essas habilidades desde o nascer, em todos os aspectos, seja no pegar, no tato, das texturas, seja no experimentar, do saber, decifrar ou entender quem é quem, Deus está nos levando também a esse lugar da experiência no âmbito espiritual. Porque depois de desenvolvermos discernimento, será muito difícil nós ignorarmos algumas coisas sem senti-las. Passamos a sentir, passamos a entender de uma forma também espiritual. Do natural, mas também do espiritual. Nós precisamos e devemos ser mulheres e homens de discernimento. Eu não estou falando que você vai orar a Deus pedindo discernimento para você ter uma arma nas suas mãos para julgar os outros. Eu não estou te falando a respeito disso. Eu não estou dizendo isso para você, ou para você pedir discernimento a Deus para predizer o futuro. Não. Eu estou falando que nós vamos clamar ao Senhor por discernimento para que possamos cumprir o nosso chamado e sermos cristãos maduros, posicionados. Mas tudo isso começa com uma visitação. Tudo isso começa com uma visitação. Nós aprendemos que quando a presença de Deus nos visita, ela deixa uma bênção, ela deixa um frescor sobre a nossa vida e sobre a nossa estrutura. Ela nos torna muito melhor do que antes. Quando nós somos envolvidos pela gloriosa presença de Deus, nós, você, a sua casa, a sua família, nós sempre vamos experimentar mais e mais da parte do Senhor. E quando recebemos junto com essa visitação o discernimento, nós conseguimos usufruir e desfrutar ainda mais e mais e mais dessa presença maravilhosa do Senhor. Porque a visitação ela é maravilhosa, mas
Eu preciso te dizer, essas 7 terças-feiras foram maravilhosas. Mas Deus não quer parar na visitação. Ele quer habitação. Então é continuidade. Por isso a palavra é permaneça. Permaneça. Porque senão nós vamos continuar nos contentando com visitações. Mas não é isso que o Espírito Santo quer para nós. Ele deseja habitação. E aí nós entendemos que não vamos nos contentar apenas com 7 terças-feiras, que não vamos nos contentar apenas nos domingos, mas vamos entender que é necessário estar no grupo de pastoreio, vamos entender que é necessário buscar mais ainda, vamos buscar ser discipulado, vamos buscar ser ensinado, vamos buscar a palavra, vamos buscar a presença. E aí, onde nós chegamos? Chegamos no lugar da libertação. E quem é liberto sai para testemunhar, sai para servir, sai para ensinar e sai para também discipular, porque assim foi com ele. É dessa forma, de uma forma simples. E quando nós aceitamos a habitação, quando nós entendemos, foi ótima a visitação, mas eu não quero me contentar com a visitação, eu quero habitação. Quando aceitamos, quando cuidamos, quando nutrimos essa chegada do Senhor sobre as nossas vidas, nós criamos uma atmosfera propícia para a habitação. É como se nós disséssemos para o Senhor: o Senhor vai a algum lugar? Se o Senhor vai a algum lugar, fica aqui. Se o Senhor está procurando algum lugar, então o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu fico pensando como a mulher sunamita. A mulher sunamita que preparou, viu o homem de Deus e ela disse: se você tem algum lugar para ir, que você pare aqui na minha casa. Se você tem algum lugar para comer, então que seja na minha casa. Meu querido, que a nossa oração nessa noite seja: Pai, se o Senhor tem algo extraordinário para fazer, então que comece na minha vida, Senhor. Eu não quero desperdiçar esse tempo mais. Eu não quero perder mais esses momentos. Mas então que seja comigo e que seja agora, a partir de hoje, Senhor. Eu desejo isso, eu peço isso. Nós cremos que essa fome e essa sede, ela está inaugurando um novo período no meio da nossa igreja, no meio da igreja de Cristo. Os famintos pela glória de Deus verão milagres que jamais foram vistos. E eu não sei você, mas já comece a sentir cheiro de chuva, de tempestade chegando. Já comece a ouvir o som da abundância da chuva chegando, meu querido. Porque se estamos caminhando na libertação, é Deus dizendo: tem coisa nova chegando. Porque todas as vezes que passamos pelo processo de libertação, não sei se vocês já leram o best-seller Porcos na Sala. Tem vários: porcos na sala, cobras no saguão, tem todos os bichos que vocês imaginam. Mas a questão é, se você está aqui, se você deseja que a sua vida interior seja totalmente limpa, totalmente colocada em ordem. E aí é o que o autor do livro Porcos na Sala vai dizer. Ele fala que pessoa no auge da sã consciência abre a porta da sua casa para inúmeros porcos entrarem. É Deus dizendo para mim e para você: se nesse tempo você colocou ordem na casa, se nesse tempo você faxinou a casa, por que você vai deixar a porta aberta? Porco, lugar de porco é no chiqueiro. Já começa por aí. Deus está dizendo: se você chegou até aqui colocando ordem, você precisa agora fechar a porta, deixar com que o meu sangue seja passado por essa porta e que te cele, para que você não caia mais nessa área que você caía até hoje, para que você não ceda mais nessa área que você estava cedendo até hoje. Deus está dizendo: você precisa tirar esses porcos. Se limpou, está limpo. Então feche a porta. É você que fecha a porta.
Porque se você contrata uma faxineira para tua casa, as mulheres que pira, né? Já viu aquele dia da faxina? O que você fala com o seu amado, mais belo entre os milhares? Tira o chinelo. Tira o chinelo, pelo amor de Deus. Não é assim? Ou é só eu? Você dá aquele lustre no espelho assim, ó. Aí você fala, passa o gel no cabelo devagarinho para não espirrar no espelho. É o primeiro dia da faxina que a gente fica com todo o cuidado dentro de casa. Mas eu estou dizendo, que tal isso ser no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, para que você não precisa ficar contratando faxineira, mas que você possa viver num lugar limpo dentro da tua casa, você. É Deus dizendo, meu Espírito Santo, Ele pode fazer isso. Ele pode e Ele quer fazer isso. É Deus nos fazendo esse convite. Porque ao recebermos a presença, os nossos lares podem se tornar uma colônia dos céus na terra. E qualquer um que for até a nossa casa vai ser abençoado. Qualquer um que chegar até a nós será abençoado. Através da transformação de vida que nós passamos. À medida que eu e você nos movermos nessa autoridade, tudo irá se alinhar para a glória de Deus. Tudo se dobrará ao nome de Jesus Cristo. Tudo se dobrará. Eu e você precisamos aprender a dar ordem. Ordem que anula as ações demoníacas sobre a nossa vida. Precisamos. E isso virá pelo entendimento. E eu quero ainda pontuar aqui sobre uma das batalhas que eu e você precisamos vencer todos os dias. Que se vencermos essa batalha, nós conseguiremos superar todas as outras. Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer nesse ponto é: use todas as peças do equipamento de guerra. Use. Use. E em sequência, toda batalha começa na mente. Toda a batalha, ela começa na mente. É uma área que nós sempre estamos falando. É uma área que nós sempre estamos ministrando. Estamos ungindo, estamos orando. Porque é a área que Satanás deseja que você seja medíocre. Que eu e você sejamos medrosos. Ele muitas vezes quer lançar a semente do medo na nossa forma de pensar. Satanás quer que eu e você sejamos ignorantes com relação às coisas de Deus. Por isso que o primeiro ataque virá na mente. A mente é a batalha primordial para que você possa acessar outros níveis. Os outros níveis. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer sobre a renovação da nossa mente. Ele está falando, a palavra está dizendo sobre um projeto de mudar situações. Situações. Renovar é estar no ambiente e poder transformar esse ambiente. Por quê? Porque eu mudo de dentro para fora. Porque eu mudo de dentro para fora. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos ou sofismas. Aquela mentira camuflada que nos faz achar que é verdade. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ouça isso. Deus nos dá poder para dar ordem no mundo espiritual e cancelar as palavras proferidas de maldição que foram lançadas sobre nós. Ele nos dá poder para lançarmos fora. Mas ainda nesse texto, as nossas ações são resultados diretos dos nossos pensamentos. É por isso que tudo precisa começar na renovação da nossa mente.
Precisamos ser transformados nos nossos pensamentos e na nossa mente. Porque as nossas ações estão totalmente ligadas aos nossos pensamentos. E tirar a nossa mente da forma, é um grande projeto de Deus para os seus filhos. Como é que isso acontece? É quando eu e você, e eu vou citar isso novamente, porque nós somos uma igreja de discipulado. Sair da forma é quando nós estamos dispostos a caminhar em discipulado, em confiança, em partilha, no ensino, no Espírito Santo na nossa vida, agindo na nossa vida. Você pode pensar, não, mas eu me sobrevivo sozinho. Não, a gente não sobrevive sozinho. A gente não sobrevive sozinho. Nós precisamos de instrumentos de Deus para nos levar a esse lugar da partilha do discipulado, do ensino, da revelação da palavra, das verdades que a palavra traz ao nosso coração. Porque a Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos transformamos, nos tornamos novas criaturas. Só que no grego aqui, a criação significa que nós nos tornamos alvo da criatividade de Deus. Ou seja, a partir do momento que entregamos a nossa vida, Deus, Ele começa a agir e Ele começa do zero. Esse nova criatura é Deus começando do zero. Nós não voltamos para o ventre da nossa mãe. Eu preguei isso no domingo, João 3. Nós não voltamos para o ventre da mãe. Mas a palavra nos diz que nós nascemos do Espírito. Ele começa do zero essa criação e esse nascer do Espírito. O começar do zero, ele está dizendo, nós recebemos uma mente nova. Uma mente de Cristo. Então, a maneira de ver as coisas e de ver a vida começa a mudar. Começa a mudar. Mas isso não acontece no abrir e fechar de olhos. É todo esse processo que eu já disse. E como igreja nós sempre temos promovido. Vou falar do RA também, não poderia esquecer disso. Como igreja nós temos promovido para que você possa viver a libertação e a transformação. Então, a maneira que eu penso pode me prender ou pode me soltar. A maneira que eu penso pode me paralisar ou pode me fazer voar. A única forma de sermos libertos é quando abrimos mão das nossas próprias verdades e nos rendemos à verdade de Cristo. A verdade revelada na palavra de Deus. E digo mais, a sua inclinação define a sua direção. A sua inclinação define a sua direção. Não há mais nada inovador do que ser liberto. A libertação não é só com relação ao endemoniado que chega, nós oramos e expulsamos a entidade que está sobre ele. Isso é uma libertação pública. Mas todos nós passamos por libertação em todo o tempo. Áreas que precisamos romper, que precisamos confessar, que precisamos levar para Cristo. Eu li a palavra de Efésios. A palavra está dizendo, o dia mau chega para todos. A palavra não está dizendo que o dia mau vai chegar para Ana, para João e para mim não vai chegar, não. A palavra está dizendo que o dia mau chega para todos. Nós não estamos isentos de um mundo atribulado, mas a diferença é como reagimos. É como reagimos. E é claro, existe uma proteção do céu. A questão não é em ter um dia mau, mas a reação e atitude que você tem nesse dia mau. Sabe onde está a diferença? Está no preparo. Está na preparação. Isaías 54, versículo 17. Você conhece esse versículo? Ouça isso. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede
de mim, diz o Senhor. Quantos aqui conheciam esse versículo? Nenhuma arma forjada. Tem uma canção. Só que você sabe do versículo 16 que vai dizer assim: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Sabe o que isso significa? Primeiro, o versículo 17 é uma promessa linda. Eu creio, eu tomo posse disso. Eu sei que você crê, você também toma posse disso. Que nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Glória a Deus por isso. Esse versículo, ele é maravilhoso, mas o versículo 16, ele é fantástico. Porque Deus está trazendo uma certeza que nenhuma arma vai te atingir. Por quê? Porque Ele que criou o ferreiro, Ele que produziu a arma, e mais, Ele que ensinou o ferreiro. Você consegue entender a profundidade disso? Olha isso, é Deus dizendo: eu coloquei limite na criação. Eu coloquei limite na criação. Deus está dizendo: Ele não tem possibilidade de criar uma arma que atinja os meus filhos. Ele faz a arma, o ferreiro faz a arma, acha que vai te derrubar, mas a palavra está dizendo que toda arma forjada por esse ferreiro, que o próprio Deus falou, que Ele deu habilidade para ele, Ele está dizendo: fica tranquilo, eu estou no controle antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo. Deus está dizendo: nada está fora do meu controle. Deus está falando: antes do ferreiro criar a arma, eu coloquei um limite na arma. Você consegue compreender isso no âmbito espiritual? Eu coloquei um limite na arma. Ele está dizendo: eu tirei algo do ferreiro, da arma do ferreiro, para que ele não tivesse uma arma plena para tocar nos meus filhos. É Deus dizendo: o ferreiro pode planejar, o ferreiro pode tentar, mas se eu e você estivermos nesse lugar de obediência, nesse lugar de santificação, nesse lugar de entrega, nesse lugar de rendição, o ferreiro, a arma, não irá nos tocar. Toda arma construída contra você, contra mim, não irá prosperar. Nós temos batalha? Temos. Nós temos esse dia mal? Mas saímos ganhando. Por quê? Porque eu sei que tem um limite. Deus está dizendo: eu coloco o limite. Se você confiar em mim, se você viver essa libertação plena, essa entrega plena, eu coloco limite. Eu coloco limite na afronta. Eu coloco limite nos dados inflamados. Eu te protejo, eu cuido de você. É Deus trazendo isso para mim e para você. Você pode estar passando por pressão. Pode ser que você tenha vivenciado injustiça. Mas Deus, nessa noite, está te dizendo: o Deus que dá a vitória, mas te faz triunfar nessa batalha e nessa vitória. Ele está dizendo: eu estou indo diante de você nessa causa. Seja capaz de resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É dessa forma. A preparação é tudo, igreja. A preparação é tudo. Saiba a chave certa. Saiba usar as chaves certas. Saiba usar as palavras certas. Saiba discernir os sofismas. Essa mentira com capa de verdade. Porque podemos aliviar a força de uma onda quando nós nos preparamos para ela. Deus está te dizendo: as ondas vão vir. Mas se você se preparar, vai ser diferente. Deus está nos colocando nesse lugar de preparação. Deus está falando: ela vai vir.
Mas eu e você podemos nos preparar. Tem como desviar de um furacão? Não, mas tem como nos preparar para ele. Deus está dizendo, não tem como desviar da onda, não tem como desviar do furacão, mas tem como nos prepararmos para a onda e tem como nos prepararmos para o furacão. Qual a diferença de se preparar ou não? Ué, a onda continua sendo grande, o furacão continua sendo devastador, a tempestade continua sendo devastadora. Sabe qual é a diferença? Eu sei que eu não vou ser pega de surpresa. Deus está dizendo, comece a se preparar para você não ser pego de surpresa. Deixa os céus te surpreender. Sermos surpreendidos pelos céus é diferente. Mas Deus está dizendo, na batalha, você precisa se preparar. Você não pode ser pego de surpresa. Na área da libertação, você precisa se preparar, porque você não pode ser pego de surpresa. Sabe por quê? Você vai se preparar. Você vai ter resiliência. Você vai ter declarações. Você vai viver de cuidado. Você vai ter liberações sobre a tua vida. Você pode também até ficar calado. Você pode até guardar o teu coração. Mas é Deus te levando para essa experiência. Porque quando os anjos chegam, os demônios dizem, a casa caiu, não dá mais. E é essa liberdade que o Espírito Santo quer ter na tua vida. Dos anjos entrarem, do Espírito Santo entrar. E os demônios dizerem, a casa caiu, não tem mais para nós. Perdemos. Perdemos. Sabe por quê? Estamos à sombra das asas do Onipotente. Então você pode pedir ao Senhor, me cubra com o teu sangue. Me cubra com o teu sangue. E eu concluo a minha palavra aqui. Existem orações, existem declarações de fé. E nessa noite, eu vou te convidar no tempo de apelo, a fazer essa oração e essa declaração de fé ao Senhor. Sabe por quê? Eu fiquei pensando a respeito de Daniel. Daniel fez um jejum de 3 semanas, de 21 dias, até que o anjo veio com uma resposta para ele. Ele entrou nessa jornada, a princípio seria uma jornada solitária. Daniel jejuou e orou, porque ele era um homem de muito poder de influência. Mas guarde isso, porque isso me fez pensar. Mas mesmo tendo poder de influência, Daniel só tocava nos efeitos. Ele não conseguia tocar na raiz, ele não conseguia ir na causa. Sabe o que significa? Problemas que eu e você resolvemos 3 meses. Passa mais 3 meses, volta a situação. Problemas que eu e você resolvemos há 1 ano. Passa 1 ano, ele volta de novo. Por quê? Resolvemos apenas o efeito, mas não resolvemos a causa. E Deus nessa noite está dizendo, você precisa ir mais fundo. Você precisa jejuar, você precisa orar. Porque tem caças de demônios que é só com jejum e coração. E é só assim que a gente vai na causa. Deus está nos chamando para sermos uma igreja que ataca a causa. Que não se contenta em amenizar os efeitos, mas que ataca a causa. E é por isso que Daniel se posiciona e faz o jejum. Ele está dizendo, eu preciso tocar a raiz. Deus está te chamando para ousar em áreas que está há tempos, que você está há tempo buscando. Deus quer trazer libertação. Sabe por quê? Porque quando a batalha for vencida, aí eu ainda quero ler um texto para terminar. Nós entramos na batalha. Nós entramos na batalha conhecendo a história. Nós entramos na batalha conhecendo a história. Por isso se preparar, para que não seja pego de surpresa. Josué 5, versículo 3, do 13 ao 15 vai dizer: o príncipe do exército de Deus, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele o homem que trazia na mão uma espada.
Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire a sandália dos pés. Você lembra de alguém aqui? Porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. O anjo aparece para Josué, e não vai ser diferente na tua vida hoje, aqui e agora. E ele diz para Josué: eu sou o anjo do exército do Senhor. Eu vim, Josué, declarar propósitos que estão acima de você, Josué. Propósitos que estão acima de Jericó. Propósitos que estão acima da tua vontade, dos teus pensamentos e das verdades que você acha que são verdades. Eu vim, Josué, estabelecer um destino nessa terra, Josué. E é por isso que eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué, ele tinha que saber aqui que ele estava do lado do anjo do Senhor, e não que o anjo do Senhor estava do seu lado. A fala de Josué aqui tinha que ser: eu quero estar do seu lado. Josué tinha uma bênção. Ele tinha uma bênção, que a obra que ele estava para fazer era a mesma que o anjo tinha vindo realizar. Isso é bênção. É quando o que nós temos para fazer é o mesmo que o Espírito Santo desce para realizar. Isso é alinhamento e isso é bênção. Entenda que o mundo espiritual não caminha segundo o que eu penso ou o que você pensa. Ele já está estabelecido. É o que o anjo está descendo para dizer para Josué: Josué, eu vim porque já está estabelecido. Eu vim porque já está feito. Ou seja, eu preciso discernir o que está para acontecer. Josué foi testado nesse discernimento. E é por isso que nós podemos ver o agir do lado do Senhor, ao lado do Senhor. A guerra espiritual é discernir o que está para acontecer e não querer que a minha vontade e a sua vontade seja estabelecida na terra, porque algumas das nossas orações não serão respondidas nas batalhas. Quando nós alinhamos nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, nós percebemos que as nossas orações serão respondidas. E me desculpe te decepcionar, mas não foram as nossas orações respondidas, mas a vontade de Deus estabelecida na minha e na sua mente. E a partir daí eu e você aprendemos a orar o que Deus quer que eu e você oremos. É sobre isso. É sobre isso. É um outro nível. A palavra dizendo: então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E o adorou. O mundo espiritual está em movimento. Tome uma atitude no reino espiritual, com entendimento e autoridade. O que Deus havia estabelecido era maior que o pensamento e a vontade de Josué. Josué tinha uma estratégia para vencer a batalha. Mas aqui não se trata de lado, se trata do propósito. O anjo está dizendo: Josué, eu não estou no lado de ninguém, eu vim cumprir um propósito. Quando você começar a discernir, você vai entender que existe um propósito maior. Existe um propósito maior. Para terminar, eu quero te convidar a se colocar de pé. Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Existe uma graça e existe um trono. O convite é: coloque a graça sobre o trono. Deus, o anjo do Senhor disse para Josué: você está em solo sagrado, Josué. Tire as sandálias. Sabe o que Deus está te dizendo agora nessa noite? Tire. Lance mão agora das suas bases. Lance mão agora das suas bases. E se lance agora em mim, que eu sou a base fortificada.
Josué estava sendo desafiado a pisar descalço em um território desértico. Mas quando ele ouve, tira as sandálias, tira as suas bases e obedece, o solo deixa de ser desértico e passa a ser uma embaixada de Deus na terra. É Deus dizendo para você hoje: tire as sandálias. Não fique com medo do que pode acontecer com você descalço, porque aonde você pisar, eu vou transformar através do meu poder que está em você e de toda essa transformação que você tem buscado em mim. Você tem as suas guerras, eu sei disso, meu irmão e minha irmã. Você tem as suas batalhas para vencer. E a Bíblia nos dá estratégias e ferramentas para isso. Mas nessa noite eu preciso te fazer um convite para sair do seu lugar e vir até esse altar. Se você deseja usar todos os equipamentos desta batalha,